Hoje é cada vez mais comum, é cada vez mais frequente o incentivo ao ser empreendedor, né? Nós estamos todos a ser incentivados a ser empreendedor, que na verdade, para mim e no meu ponto de vista, eu acredito ser uma boa coisa. E é claro, quanto mais empreendedores surgirem, melhor para o desenvolvimento de um país, porque os empreendedores são aqueles que geram oportunidades de emprego, são aqueles que geram negócios e por aí em diante. No entanto, é importante nós percebermos o que é ser um empreendedor. E, infelizmente, muitas das vezes nós não somos esclarecidos no que diz respeito à questão empreendedor, né? O que é ser um empreendedor? Porque, embora haja um incentivo, não há esclarecimento. E podemos começar por dizer que ser empreendedor, eu não vou, desculpa dizer isto, não vou usar as definições que já existem sobre o que é ser empreendedor, mas vamos olhar, vou usar a verdade para defender ou para definir o que é ser empreendedor. Ser empreendedor significa passar por dificuldades, significa enfrentar obstáculos e desafios, significa cometer erros, significa falhar, significa ter muitas das suas decisões contrariadas ou mesmo não apoiadas. Como também significa ter a capacidade de aprender com erros, bem como também a capacidade de não desistir com facilidade. Por que é que nós dissemos que ser empreendedor é tudo isto que nós mencionamos? Porque é verdade, ok? Muitos de nós olhamos para o ser empreendedor como sendo um, como é que eu poderia colocar isto? Um mar de rosas, não é? Porque algumas pessoas deixam de trabalhar porque querem começar o seu próprio negócio. Muitas destas pessoas que deixaram de trabalhar para começar o seu próprio negócio, não estou aqui a dizer que todas passaram por isto, muitas das pessoas que deixaram de trabalhar para começar o seu negócio, muitas delas não foram bem sucedidas. E às vezes até aquelas que não deixaram de trabalhar e começaram os seus side hustles, também não foram bem sucedidas, o que é muito normal. Mas é mais fácil você ser empregado, ter um side hustle que não funciona, do que não ser empregado, ter um side hustle que não funciona. O nível de frustração para estes dois indivíduos é diferente, porque nós, infelizmente, como humanos, não sei se é infelizmente ou talvez felizmente, como humano, nós estamos sempre à procura de segurança, não é? Queremos sempre estabilidade financeira, queremos sempre estabilidade financeira, queremos sempre também estabilidade emocional. Embora muitos de nós não admitimos ou não admitamos que queremos a estabilidade emocional e nem sequer a estabilidade financeira, mas no fundo, o que nós vamos sempre à busca é da estabilidade financeira, bem como também da estabilidade emocional. Mas as decisões que nós tomamos podem fazer com que nós estejamos mais próximo ou mais distante da estabilidade financeira ou da estabilidade emocional. As nossas decisões, repito, podem estar mais próximas, podem fazer com que estejamos mais próximos à nossa estabilidade financeira ou mais distante a mesma. E isto acontece por quê? Porque muitas das nossas decisões, elas podem levar-nos à frustração. E se nós não formos maduros emocionais, não tivermos alguma estabilidade emocional, o que muitas das vezes acontece conosco é que nós ficamos frustrados mesmo. Ficamos frustrados e não aprendemos com os erros que nós cometemos. Infelizmente assim acontece. E no mercado angolano, onde, como é que eu poderia dizer, a volatilidade, bem como também a improbabilidade são altas. O mercado angolano é muito improvável e o nível de improbabilidade do mercado angolano é muito alto. Só para vos dar um exemplo, e eu gostaria que vocês percebessem de facto isto. De 2015 a 2020, o mercado angolano, ou melhor, para dizer aqui o mercado angolano, mas é a moeda angolana, o Kwanza, teve uma desvalorização acima dos 400%. Okay? Que em média
em média, em média, ah, em média anual, neste caso, em média, o Kwanza teve uma desvalorização de mais de 90% em cada ano a partir de 2016. Desvalorização acima dos 90%. Ok? Então, não há plano financeiro que, que, que sobreviva a essa desvalorização se o mesmo plano financeiro não prever a desvalorização. Ok? O que faz com que, por causa dessa desvalorização da moeda, os ajustes de preços sejam constantes e alguns comerciantes são obrigados entre aspas, né? Alguns comerciantes exploram a desvalorização do Kwanza e por saberem que alguns tipos de serviços são obrigatórios, ou produtos ou serviços são obrigatórios, fazem com que estes produtos ou serviços tenham preços malucos. Só que, ao mesmo tempo também, quando ocorrem estas desvalorizações, sempre que ocorre desvalorização da moeda nacional, o poder de compra do cidadão diminui. E nós sabemos que o que faz a vida das empresas, é basicamente a compra dos seus serviços ou produtos, não é? Ou bens, é a compra daquilo que eles vendem. Se os serviços ou bens vendidos por uma entidade, por uma empresa, não são comprados, essa empresa não vive, não vai sobreviver. Então, mas muito difícil ser um empreendedor no mercado angolano por causa destas e outras realidades que eu não citei aqui. Talvez você vai se perguntar, né, como é que eu consegui, qual é a base que eu tenho para dizer que houve esta desvalorização e tanta do Kwanza. Eu vou à internet. Isso é algo que também pode fazer. Eu vou colocar aqui um USD, melhor, to AOA 2015, ok? Para podermos ter o valor do Kwanza de $1 para Kwanza em 2015. Até dezembro de 2015, $1 equivalia a 135 Kwanzas.23. 135.23 Kwanzas, $1. E $100 em 2015 equivalia a 13.523 Kwanzas. 13.523 Kwanzas. Isso foi em 2015. $100 poderias comprar a 3.523 Kwanzas. Não estou aqui a me referir ao mercado formal ou informal, mas sim ao mercado informal. Assim, ao mercado formal, ok? Agora, 2020, que é hoje, $1, um USD to AOA, ok? Nesse caso, hoje, 646.6, que nesse caso seria o equivalente a 64 ou 65 mil Kwanzas. Conseguimos ver a diferença abismal, a diferença grande que existe entre 2015 e 2020, em termos do valor da moeda, não é? $1 em 2015 e $1 em 2020. Esta é só uma ideia. E depois tem os outros elementos, fora a desvalorização do Kwanza. Tem a questão das burocracias que existem dentro do sistema. Para tratarmos um documento, há uma volta e tanta só para tratarmos um documento, até mesmo os alvarás ou licença. Às vezes as pessoas que fazem parte das instituições que devem nos dar estas licenças ou alvarás dão voltas, são cheias de mania e que sem, por exemplo, ter que pagar uma gasosa, dificilmente tu consegues ter, ou seja, consegues ter, mas demora muito. Eu estou a falar demora muito porque é mesmo a minha realidade. Não dando, demora-se muito para se receber as licenças. Infelizmente, pode ser até licença de melhoramento do espaço, também dão muita volta. No passado até acontecia que só para poderem vir fazer vistoria é necessário o cidadão ter um transporte e buscar, até agora ainda funciona assim, não é? Ter que ter um transporte para ir buscar a entidade ou a pessoa que vai fazer a vistoria. Se o cidadão não tiver transporte, não tem como, não funciona. Tem que arranjar formas ou meios de ir buscar a pessoa que vai fazer a vistoria e levá-lo até o teu estabelecimento. Haviam também ocasiões em que tinhas que pagar o transporte desta mesma pessoa para fazer a vistoria, mas tu já pagas para ter a licença. Então, é um cenário, uma situação que torna
cada vez mais ainda difícil a vida do empreendedor. Eu não estou aqui a falar dos grandes e médios empreendedores, estou a falar dos microempreendedores e talvez até pequenos empreendedores, que é esta a nossa realidade. E se nós não percebermos isto, se nós não entendermos isto, antes de envergar para o mundo empresarial, muitos de nós acabamos ficando frustrados. E não é essa a ideia. O objetivo de empreender não é para ficarmos frustrados, mas sim queremos ter o tal crescimento profissional, queremos ter o tal crescimento financeiro. Esse é muitas das vezes o objetivo. E o que nós precisamos fazer de facto é conhecer a realidade do mercado empresarial, o que é que significa ser de facto empreendedor, quais são os desafios que tu vais encontrar ou vais enfrentar e estar preparado psicologicamente. É necessário estarmos preparados para enfrentar os desafios de ser empreendedor em Angola. Um dado, e eu vou deixar isso como sendo um exercício para vocês fazerem, podem pesquisar, que é quais são, ou quem são, nesse caso, quem são os grandes empreendedores de Angola. A minha resposta a esta pergunta, e é claro, isto é aberto, vocês podem pesquisar e também podem comentar, discordar ou concordar, é aberto. Os grandes empreendedores de Angola são todos, se não, ou seja, a maioria, se não todos, estão ligados ao governo, estão ligados a partidos políticos, estão ligados ao Estado. E hoje em dia está basicamente a se desvendar, né? Está a se mostrar que realmente são poucos os grandes empreendedores que não tenham alguma ligação com o Estado, ou que não tenham alguma ligação com o governo, ou que não tenham alguma ligação com a política. Infelizmente, essa é uma realidade que existe em África. Infelizmente, essa é uma realidade que existe em África. Então, estes elementos todos tornam a vida de um empreendedor em Angola difícil. E infelizmente, eu não sei se isso um dia vai melhorar. Esperamos sim que melhore, porque é necessário que se crie, que se dê a abertura, que se tenha facilidades, não é? Que as oportunidades sejam as mesmas para todos. É necessário que isto realmente aconteça, mas infelizmente ainda não está a acontecer. Mas é importante, conforme já disse, é importante nós passarmos essa mensagem como empreendedor ou como alguém que pensa em empreender, porque te vai ajudar a estar preparado para a vida empreendedora. Vai te ajudar a estar preparado. Você não vai para lá pensando que não, eu quando me tornar empreendedor vou poder chegar às 9 horas no serviço ou na minha empresa e sair às 15 horas. Vou poder fazer as coisas como quero, quando quero, conforme a ideia que muitos têm. Tu precisas estar preparado para poder perceber que muitos de nós, numa primeira fase, somos obrigados a estar presente mesmo. Somos obrigados a dar o nosso sangue, a dar o nosso cabedal pela empresa, pelo empreendimento. Somos mesmo obrigados. E é assim como funciona a vida do empreendedor no princípio. E com o tempo, não é? É claro, com o tempo a gente vai ter um pouco mais de liberdade, vai ter um pouco mais de necessidade de delegar, não é? Vai acontecer isto com o tempo. Poderá, de facto, ser diferente com algumas pessoas, mas na maioria das vezes é mesmo assim que acontece. E tu tens a responsabilidade de estar preparado, tens a responsabilidade de ter isto em mente e comportar-se de acordo com a realidade do teu mercado, de acordo com a realidade do mercado, de acordo com a realidade daquilo que é a vida de um empreendedor. Era isso que eu gostaria de ter partilhado com vocês, ou que nós gostaríamos de ter partilhado convosco. O que nós esperamos é que tenham aprendido alguma coisa, o que nós esperamos é que alguma lição ou algum conhecimento tenham tirado, tenham anotado alguma coisa. Este é apenas o primeiro episódio e nós prometemos melhorar a cada episódio. Esta é a ideia, melhorar a cada episódio. Então, de coração, eu lhe agradeço por ter estado aí até ao final deste nosso primeiro episódio. Desde já, peço, por favor, que inscreva-se no canal. Além de se inscrever, partilhe, comente com outros sobre o nosso canal e ajude-nos a crescer. Obrigado e tchau, tchau.